No extremo norte gelado do Canadá, existe um lago onde até o silêncio parece ter vida. É o Lago Anjikuni, um espelho de gelo e névoa, rodeado por pinheiros que parecem nunca ter visto o verão. A história que ecoa em suas margens é uma das mais perturbadoras e inexplicáveis do século XX. Em novembro de 1930, um caçador de peles experiente chamado Joe LaBelle estava a caminho de uma pequena e próspera vila Inuit, que conhecia bem. Ele estava acostumado com o calor das fogueiras, as vozes das crianças e o cheiro de comida no ar. Mas naquele dia, algo estava terrivelmente errado. Um silêncio profundo e antinatural pairava sobre o local. Ao se aproximar, LaBelle viu as cabanas abertas, balançando com o vento gélido. A comida, ainda quente, estava servida sobre as mesas. As fogueiras ainda queimavam lentamente, soltando suas últimas brasas. Mas não havia uma única alma. Nenhuma pessoa, nenhum som, nem mesmo o latido dos cães de trenó. Desesperado, LaBelle gritou até ficar sem fôlego, mas nem mesmo o eco respondeu. Era como se toda a aldeia, com cerca de 30 homens, mulheres e crianças, tivesse simplesmente se dissolvido no ar. O mais estranho, os rifles dos moradores estavam encostados em suas cabanas, algo que um Inuit jamais deixaria para trás, especialmente no inverno rigoroso. Os caiaques estavam em seus lugares, os trenós prontos para partir. E mais assustador, os cães de trenó foram encontrados a alguma distância da vila, mortos de fome, apesar de haver comida por toda parte. Eles estavam amarrados a árvores, como se tivessem sido deixados para trás às pressas. A Real Polícia Montada do Canadá foi chamada e montou uma expedição. Eles vasculharam a área por semanas, mas não encontraram nenhum rastro humano que saísse da aldeia. Nenhuma pegada na neve indicava uma partida em massa. As autoridades registraram o caso, mas nunca ofereceram uma explicação plausível. O mistério do desaparecimento da vila de Anjikuni tornou-se uma lenda e o lago um sinônimo de silêncio e medo. Mas a história não termina aí. Décadas depois, com o avanço da tecnologia, pesquisadores voltaram ao local. E o que descobriram só aprofundou o enigma. Geólogos e físicos detectaram uma poderosa anomalia magnética vinda do fundo do lago. O campo magnético ali pulsa em intervalos regulares, quase como os batimentos de um coração. As bússolas giram descontroladamente, equipamentos eletrônicos falham e drones perdem o sinal e caem. Mergulhadores que se aventuraram em suas águas geladas relataram ouvir sons estranhos e perturbadores. Não era o som de bolhas ou da pressão da água, mas um som grave, arrastado, quase como uma palavra sussurrada. Alguns juraram ouvir o próprio nome ecoando das profundezas. Em 2018, uma equipe de geofísicos canadenses fez uma descoberta que desafia a lógica. Usando sonares e sismógrafos, eles mediram vibrações abaixo do gelo e concluíram algo que parecia impossível. O fundo do lago é móvel. Camadas inteiras de sedimento parecem subir e descer lentamente, em um movimento rítmico, como se o próprio lago estivesse respirando. Além disso, foram detectadas emissões de micro-ondas saindo da água, um fenômeno para o qual não há nenhuma explicação geológica, já que o leito do lago é composto de rocha sólida. As hipóteses mais céticas, como liberação de gases ou o ranger de camadas de gelo, foram descartadas. O padrão dos pulsos magnéticos e das vibrações é constante, matemático, quase como um sinal inteligente com intervalos precisos. Em 2020, o mistério ganhou um novo capítulo. Satélites capturaram um brilho inexplicável sob a superfície do lago durante a longa noite polar. Por cerca de 30 segundos, uma luminosidade azulada emanou das profundezas. Não havia fonte de calor associada, e os sensores foram verificados e não apresentaram erro. Os poucos moradores locais e descendentes das tribos da região têm sua própria explicação. Eles dizem que foi a porta se abrindo. Para eles, o lago não é apenas um corpo de água, mas um limiar, um espelho entre mundos. Antigos mitos inuit, passados de geração em geração, falam de seres que vivem debaixo d'água. Essas lendas alertam que eles conseguem ouvir e imitar vozes humanas,
usando chamados familiares para atrair viajantes desavisados para a beira da água. Quem responde, diz a lenda, nunca mais volta. E se você pensa que isso é apenas folclore, prepare-se. Pesquisadores da Universidade de Manitoba, ao analisar as gravações dos sons do lago, encontraram uma correspondência surpreendente. As frequências e padrões sonoros eram idênticos a registros misteriosos captados em fossas abissais no Oceano Pacífico, do outro lado do mundo. O mesmo sinal, o mesmo padrão rítmico, como se algo vivo e colossal estivesse vibrando nas entranhas do nosso planeta, conectando lugares distantes. O relato de Joe LaBelle, de quase um século atrás, pode parecer um conto fantasioso, mas testemunhas modernas, incluindo cientistas e aventureiros, relatam a mesma sensação opressiva de silêncio. O mesmo instinto primordial de fugir daquele lugar o mais rápido possível. Em 2022, a história tomou um rumo ainda mais concreto e perturbador. Um drone subaquático autônomo, enviado em uma missão sigilosa pelo governo canadense, desceu a 20 metros de profundidade. Durante sua breve exploração, ele filmou uma estrutura curva, de aparência metálica e perfeitamente regular, como um grande arco submerso. O vídeo foi abruptamente cortado após apenas 3 segundos de gravação. A explicação oficial? Erro de compressão de arquivo. Hoje, ninguém vive às margens do lago Anjikuni. A vila desaparecida nunca foi reocupada. Quem se arrisca a passar por lá fala de coisas estranhas. Reflexos na água que não correspondem ao céu, vultos que se movem na periferia da visão e o mais arrepiante, pegadas frescas que surgem sozinhas na neve, como se uma pessoa invisível estivesse caminhando por ali. Cientistas de campo continuam tentando decifrar o enigma. Alguns propõem teorias sobre ressonância sísmica ou camadas de gelo carregadas eletricamente pela atmosfera. Mas nenhuma dessas teorias consegue explicar o fato central: o desaparecimento completo e sem rastros de uma aldeia inteira. Num experimento recente, um pesquisador gravou a própria voz chamando pelo nome Joe LaBelle, perto da margem do lago. Ao analisar a gravação, ele congelou. Segundos depois de seu chamado, uma resposta veio. A voz era idêntica à sua, com a mesma entonação, a mesma pausa. Mas a análise de áudio mostrou que a resposta não veio do eco das árvores. Ela veio de debaixo d'água. Talvez Anjikuni não seja apenas um lago, talvez seja um espelho, um portal natural entre camadas da nossa realidade, um ponto fraco no tecido do espaço-tempo, onde as leis da física, o som e o tempo se dobram. Até hoje, nas noites mais frias e silenciosas, quem se aproxima o suficiente diz ouvir algo chamando. Não é um grito, nem um sussurro. É apenas um som, no volume perfeito para te fazer duvidar, para te fazer dar mais um passo em direção à beira da água. E nesse momento, o vento para. A superfície do lago se move. E o mistério de Anjikuni continua, mais vivo do que nunca. Aqui, neste canal, nós não temos medo de olhar para o abismo. A curiosidade é o nosso guia e a verdade, o nosso destino. Se você gostou de desvendar este mistério conosco, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma peça deste enorme quebra-cabeça que chamamos de realidade. Obrigado por assistir e até a próxima.